Meus amigos, vamos falar aí tudo sobre o Galão, trazer muita notícia, muita informação. Tanaka daqui a pouquinho tá chegando aí. Pessoal que puder deixar o like, já chega curtindo, porque dessa forma o YouTube indica, né, para os inscritos aí do canal. Então quem puder deixar esse like aí para fortalecer, sempre ajuda demais. Bora então falar do Galo, que já está no interior de São Paulo para o duelo contra o Bragantino. Galo empatou na estreia com o Palmeiras, quer buscar essa primeira vitória no Brasileirão, somar esses 3 pontinhos, Brasileirão que agora é prioridade lá na cidade do Galo. E repórter Cláudio Rezende conosco para falar dessa possível escalação para hoje à noite. Quero saber também, Cassierra, finalmente está entre os relacionados ou ainda segue se preparando? Bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia a você também, aos amigos do Tiro de Meta da Itatiaia. A quarta-feira é do Galo aqui em Bragança Paulista, interior de São Paulo. O duelo contra o Bragantino, 2 times que ainda não perderam na atual temporada. O Galo busca a primeira vitória no Brasileirão, já que na estreia teve um empate 2-2 com o Palmeiras na Arena MRV. Para o jogo de logo mais 7 da noite, aqui em Bragança Paulista, o técnico Jorge Sampaoli vai escalar força máxima. Pode inclusive repetir os 11 que iniciaram o clássico contra o Cruzeiro. Ele tem as peças à disposição. O provável Atlético para encarar o Bragantino hoje: Everson, Preciado, Juan, Alonso e Renan Lodge. Meio campo pode ter o Maicon, aí deixa uma dúvida entre o Igor Gomes ou Alan Franco. O Vitor, que vem sendo um dos destaques, o Vitor Hugo, meio campista. Lá na frente o Bernard com o Dudu e o Hulk. O Galo que até o ano passado não havia perdido para o Red Bull Bragantino, desde quando o clube virou uma SAF, clube empresa. No ano passado o Galo perdeu por 2-0 aqui, quando estava às vésperas da final da Copa Sul-Americana. Ainda não teremos hoje a estreia do Camisa 9. Cassierra ficou em Belo Horizonte, ainda está aprimorando forma física. O jogador deixou bem claro na entrevista de apresentação que não vinha fazendo pré-temporada e que precisava de um tempo para se condicionar fisicamente e também, lógico, se adaptar ao futebol brasileiro. Janela de contratações. O Galo não parou por aqui. Volante, zagueiro, seguem sendo prioridades. E um detalhe, a janela da Europa fechou na última segunda-feira. Isso significa que jogadores que estavam por lá, estão por lá, não vão mais para outros clubes na Europa, poderão agora vir para o Brasil. O Galo de olho no mercado para reforçar o elenco. Nós vamos ter muito trabalho, hein, Tanaka, para vencer esse Bragantino, hein? Com toda certeza, estava falando isso com você mais cedo e eles tiveram 4 jogos, Beto, esse ano contra equipes de Série A. 3 no Campeonato Paulista e 1, né, obviamente, a estreia no Campeonato Brasileiro. 4 jogos. Sabe quantos gols eles tomaram em 4 jogos contra time de Série A? Nenhum. A defesa deles está zerada contra equipes de Série A. Então, cara, o torcedor que vai, Bragantino, time pequeno, time sem torcida, isso e aquilo. O torcedor que vai achando amanhã que vai ser fácil, muito pelo contrário. Amanhã é jogo duríssimo, entendeu? Jogo difícil e bom teste, tá, Beto? Gramado bom, tá? Gramado muito bom, estádio com estrutura boa, com gramado bom. É jogo duro, tá? Vai ter lá Eduardo Sacha, lei do ex, Deus me livre. Vai ter lá o Sacha no comando de ataque. Igual você falou bem aí, eles perderam o John, né? Mas mesmo assim, é um time muito jovem do Bragantino. É um time bem treinado, por incrível que pareça. Wagner Mancini. A gente sabe muito bem, Beto, o Wagner Mancini é aquele técnico que tem data de validade. Quando ele chega, o time vai lá em cima. Passou 3, 4, 5, 6 meses, acabou. Aí tem a decrescente. Então, assim, é bom o torcedor já ir se preparando para jogo duro. Não achar, é o Bragantino. Não vai achando que vai ser moleza, não. Tá? Jogo difícil amanhã e é um bom teste. Tomara que a gente vença, né? Porque, querendo ou não, jogamos bem contra o Palmeiras, merecemos até ter a vitória. Tivemos o gostinho da vitória ali perto, escapou por pouco. Independente disso, gente, ficou 2 pontos em casa.
Campeonato Brasileiro, a senha é 3 pontos em casa e, se possível, 1 ponto fora. Então, independente de qualquer situação, por mais que eu tenha gostado demais do desempenho do Galo contra o Palmeiras, ficou 2 pontos em casa, né? Então amanhã, se a gente conseguir sair de Bragança Paulista, que é até perto, né, lá de Pouso Alegre, onde a gente estava lá anteriormente, enfim, jogo duro, jogo difícil. O Sampaoli não é muito de repetir o time, ou ele vai de acordo com o adversário, mas parece que ele já montou uma base para esse início de temporada. A gente sabe a base titular do Atlético. É claro que pode ter uma mudança ou outra, tem jogadores que, como o próprio Cláudio falou, o Gustavo Scarpa, muita gente pede no time titular, e ele pode aparecer na equipe titular, mas ainda não tem essa condição absoluta no time. A minha dúvida em relação ao time que iniciou o Clássico, por exemplo, é que eu tô achando que o Preciado não começa como titular. Na última coletiva, o Sampaoli falou que é um jogador que ainda não atingiu o seu melhor nível, que ainda carece de uma melhor condição física, ritmo de jogo, até porque ele não estava numa liga que é tão competitiva como a do futebol brasileiro. E aí eu tô com essa ideia de que vai o Alan Franco na direita, e aí o meio de campo tendo o Maicon, Vitor Hugo e também o Igor Gomes. Na frente, Bernard, Dudu e Hulk, eu acho que daí não foge muito. O bom é que o Atlético está tendo boas opções, porque se a gente considerar, por exemplo, esse time, no banco de reservas, eu consigo aqui lembrar pelo menos de 3 ótimas opções. Gustavo Scarpa, o Ejo e o Reinier, que tem feito um bom início de temporada. Então, é um Atlético mais encorpado, ainda com o Cassierra para estrear, não foi relacionado. Vejo com naturalidade, tá? Não acho que há motivo para desespero. Ele estava de férias, não vinha treinando, então o jogador tem que readquirir a forma física. Quando estiver pronto, vai ajudar bastante, porque o Atlético necessita, sim, desse 9, esse jogador mais de referência. Tá feliz no Galo Scarpa. É um baita jogador e entende esse processo aí com o Sampaoli, mas muita gente falou, torcedores também colocando essa situação, será que pode ter acontecido um problema do Scarpa com o Sampaoli? Tá provado que não, né? O jogador tá muito à vontade. Toda janela tem o nome do Scarpa sendo especulado. É impressionante. Mas assim, o Scarpa não é muito de jogar pra galera, né? Ele não tem muito aquele discurso mais populista, é um cara que tem que mostrar em campo, né? É legal ouvir o Scarpa falando, mas é em campo e ele tem mostrado, não é um titular do Sampaoli nesse momento, mas tem entrado bem, no jogo contra o Pouso Alegre, deu uma linda assistência com a perna direita, que tem o pé dominante, mas eu também acho que o Scarpa pode render em outras posições no campo, né? Não só como um homem aberto pela direita, mas jogando mais por dentro também. Mas isso é uma visão minha, né? O Sampaoli já deixou claro que ele enxerga o Scarpa mais como um ponta pela direita. E até perguntei pro Scarpa nessa resenha que a gente teve com ele, na mesa do Galo segunda-feira, como que ele reagiu à entrevista do Sampaoli dizendo que para ele atuar como um meia mais centralizado, ele precisava melhorar os números defensivos, né? O Sampaoli disse isso. E o Scarpa falou que ele nem ouviu essa entrevista, né? Que ele nem estava sabendo disso, mas que ele não concorda, assim, que ele acha que ele tem bons números defensivos porque, inclusive, já foi até utilizado por outros treinadores na lateral esquerda, em posições que exigem mais do aspecto defensivo. Aí são pensamentos diferentes, mas acho que tá tudo certo, né? O Scarpa tem tudo para ajudar muito o Atlético na temporada e a gente, às vezes, foca muito também, né? Em 11 iniciais, os 11 titulares, mas quase todas as equipes não conseguem repetir, ou melhor, todas as equipes, né? Nenhuma delas consegue repetir a escalação por muitas vezes, porque é um calendário cheio de lesões, suspensões, então você precisa contar pelo menos com 15 jogadores de muita confiança do treinador, porque o elenco vai rodar sempre. O Scarpa, para mim, está entre esses jogadores de confiança e de muita qualidade. De novo, o CEO do Atlético falou com a imprensa, Rezende. Sim, o Pedro Daniel, novo CEO do Clube Atlético Mineiro, da SAF do Galo, ele concedeu uma entrevista para os colegas da Galo TV, na GaloCast. O Atlético, ele consegue ser sustentável, tá? É possível a gente ter uma operação sustentável com a realidade atual. O ponto é que a gente tem um passivo elevado, né? Então, quando a gente fala um passivo, a gente tem uma dívida elevada, e hoje nós estamos falando no Brasil uma taxa de juros muito elevado. Estamos falando de 15% Selic, então a gente tem dívidas muito caras, né? E quando a gente fala de dívida cara, a gente paga muito juros.
né? Então, pra você ter uma ideia, obviamente a gente vai soltar o balanço lá na frente, mas nós pagamos mais de 200 milhões de juros nesse último ano. Então, quando você olha 200 milhões que deixam de ser utilizados na nossa operação, né, principalmente no futebol, e na verdade a gente utiliza para pagar juros, a gente precisa reestruturar essa dívida porque isso não está sendo eficiente, não está sendo interessante para nossa operação. Então, quando a gente fala do aporte, a gente precisa atacar esse passivo que nos onera, né? O passivo que nos machuca no dia a dia. É aquela dívida do cheque especial, né? Você sabe que você precisa resolver logo porque ela vira né? Ela vai crescendo muito rápido porque ela tem um juros elevado. Então, quando a gente fala do aporte, é basicamente para atacar ela, né? Para que a gente pague menos juros e que a gente possa ter uma operação mais saudável, né? A gente está sim numa discussão bem avançada, né? Em relação aos aportes, né? Exatamente para que a gente alivie um pouco essa parte de juros. Mas sim, ele é necessário para o atingimento daquilo que a gente desenhou, daquilo que a gente quer para o Galo, né? É possível continuar como está? Mas talvez não seja a maneira mais eficiente e não é o que a gente quer para o Galo agora no médio prazo. Tá? Então, por isso, esse movimento, essa estruturação que a gente está fazendo nesse momento. Quando a gente fala da operação no futebol, a gente executa dentro daquilo que o orçamento está desenhado. Tá? A comissão técnica, por exemplo, não participa da discussão de orçamento. Ela participa da discussão técnica de esse atleta tem aderência, esse perfil de atleta funciona para o meu estilo de jogo. Esse é o papel ali da comissão. O SIGA, ele traz uma visão muito mais tecnológica, vamos dizer assim, de mapeamento, de comparações. É fantástico a tecnologia do SIGA. Eu já trabalhei com quase todos os clubes aqui no Brasil, tá? Assim, igual o SIGA, em termos de sistema, de pessoas, eu não encontrei, tá? Então, eles conseguem chegar no ponto de, enfim, não só da parte técnica, mas comportamental, se ele se encaixa, se ele vai ter aderência com o grupo atual. Então, assim, ele entra nesse mérito. E aí, quando a gente começa a discutir no mérito orçamentário, né, que foi a sua pergunta, a gente começa a ver que são escolhas, né? Então, a gente não tem um orçamento ilimitado. A gente fala assim, preciso de um lateral esquerdo. Então, pega o lateral esquerdo, vamos fazer um filtro e trazer o melhor. Apesar da gente ter contratado o Renan Lodge, né? Mas a gente tem um orçamento limitado, então são escolhas. Se a gente investir mais num atacante, a gente vai ter que ser mais conservador no zagueiro. Então, essa decisão, esse tipo de conversa, aí o Sampaoli e a comissão técnica participam, né? Pra gente também saber qual que são as maiores necessidades. Então a gente fala com uma boa frequência, tá? Mas SIGA, comissão técnica, Paulo Brax, eu e, dependendo da situação, o conselho, é uma decisão única. A janela de transferências continua aberta aqui no Brasil até março. O Galo fez uma janela que vem sendo elogiada, né, pela torcida, pela imprensa, mas ainda faltam peças pontuais. Primeiro volante, zagueiro e saídas poderão acontecer também. 2 chegadas, quem sabe 2 saídas, foi o que a gente apurou agora nesses últimos dias, que elas poderão acontecer. E a margem de erro terá que ser bem pequena nessa temporada, né, em matéria de contratações, Vini. Tem que ser pequena. O Atlético abusou muito dos erros na temporada passada em relação a contratações. Investiu caro e não teve retorno técnico e nem financeiro, né? Tô falando, por exemplo, do Júnior Santos, do Rony. E esse ano com uma política diferente. É muito bom ouvir o Pedro Daniel, tá, Hugo? A gente fala dos reforços no campo, né? Que é o que mais interessa ao torcedor. Mas eu posso dizer que essa foi uma contratação de peso também. O Atlético tem hoje um CEO que é muito preparado para esse cargo. Não que o Muzi não fosse, né? Também é um bom profissional. Mas o Pedro Daniel chega para agregar bastante e fala sobre essa questão financeira, né? Que essa situação que o Atlético ainda sofre muito, que são os juros. Mais de 200 milhões de reais para pagar juros. Então o Atlético precisa resolver essa situação para que ele possa, né, focar 100% no futebol, para que esse dinheiro que pudesse estar indo lá para pagar juros pudesse estar ajudando, por exemplo, a trazer um volante, um camisa 5 que chegasse para resolver os problemas. Então, essas peças que estão faltando, mesmo com o orçamento ali limitado, elas precisam chegar para resolver o problema, né? Para compor o elenco, o Atlético já tem. O camisa 5 e o zagueiro, para mim, eles precisam chegar com status de titular. Fala, massa! Estamos finalizando mais um vídeo. Antes de sair, já deixa o like, tá bom? Agradeço demais a vocês aí
Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias aqui do Galão para vocês. Então, já deixa o meu convite para vocês estarem se inscrevendo e ativando o sininho de notificação também, que é muito importante, tá? Deixa aí também a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. A participação de vocês é muito importante pro canal, tá bom? E também quem puder aí compartilhar o vídeo com os amigos para dar aquela força, impulsão pro canal continuar crescendo, tá? Agradeço demais. Fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui é para vocês, ele é de vocês, até porque sem vocês ele não existiria, tá? Agradeço a todos pela preferência, mais uma vez muito obrigado pelo apoio, pela força. Vou ficando por aqui. Hoje tem Galo. Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Mais tarde a gente tá de volta. Valeu, Massá.